Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje aqui eu vou mostrar como é que a gente configura o PLC 500 para comunicar em rede CAN com o CFW 500. Bom, então aqui nessa imagem eu mostro como é que eu faço a ligação entre esses dois equipamentos. Então eu interligo entre os dois equipamentos o GND, o CAN-L e o CAN-H. No PLC 500 a porta CAN ela está aqui na parte frontal. E um detalhe dessa porta CAN, assim como vocês viram aqui nessa imagem, né, ela não precisa ser alimentada. Diferente aqui do CFW 500. O CFW 500 eu sou obrigado a colocar uma alimentação 24 volts aqui entre o pino 1 e o pino 5. Então no PLC 500 eu não preciso fazer isso, eu não preciso trazer o 24 volts aqui no pino 5. Bom, outro detalhe importante que eu sempre comento aqui na rede CAN, né? A rede CAN é obrigatório eu ter esse resistor de terminação nas duas extremidades da rede. Então aqui no CFW 500 eu estou colocando resistor de terminação entre o CAN-L e o CAN-H. E já aqui no lado do PLC 500 pode ver que eu não coloquei nada aqui, né? Bom, porque o PLC 500 ele possui um resistor de terminação interno aqui no produto. Então eu posso habilitar ou desabilitar esse resistor de terminação através do setup dele. Bom, então eu também vou mostrar esse recurso aqui para vocês. Bom, já a configuração aqui do CFW 500 eu estou utilizando essa lista de parâmetros. Então tudo que é referente ao modo remoto eu passei aqui para CAN Open, para que o liga-desliga, controle de velocidade seja feito tudo através da rede CAN. O parâmetro 700, o protocolo CAN, eu escolhi aqui como CAN Open. 701, que é o endereço da rede CAN, eu estou adotando aqui que meu CFW 500 ele vai ser o nó número 2. Como eu tenho um escravo somente na rede, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Se eu tivesse vários inversores aqui, eu teria que determinar um nó para cada inversor. Taxa de comunicação, eu estou utilizando aqui 1 MB e o reset bus off estou utilizando automático. Bom, já estou com o software do Coaches aberto, então agora eu vou entrar aqui em File New Project para abrir um novo projeto. Vou chamar esse projeto aqui de aula 17, PLC 500, CFW 500. Aqui eu seleciono o Standard Project, clico agora em OK. Bom, nessa tela eu vou escolher o CLP e a linguagem de programação. O CLP aqui eu vou escolher o PLC 500. Então, caso na lista de vocês não esteja aparecendo aqui o CFW 500, eu tenho um vídeo aqui mostrando como que a gente insere esse CLP aqui na lista de dispositivos, então eu vou deixar o link ali na descrição. Então já escolhi aqui o PLC 500, a linguagem de programação vou escolher o Ladder mesmo, clique em OK. Bom, e agora eu já estou com o projeto criado. Eu vou começar a configuração aqui entrando em Setup. Então clico duas vezes em Setup. Então agora eu vou habilitar o resistor de terminação aqui na rede CAN. Então eu tenho uma aba aqui chamada Termination Resistors, vou escolher aqui a CAN. Aqui em Value eu mudo aqui, né, para Connected, ou seja, eu estou informando para o PLC 500 que o meu resistor aqui de 120 ohms na rede CAN ele tem que estar conectado. Aqui em Setup eu também tenho outras configurações, por exemplo, aqui a porta Ethernet, que é a porta que a gente vai utilizar aqui para programação. Então ele mostra aqui a porta Ethernet 1, ele possui o IP 192.168.1.10 como padrão. A porta Ethernet 2, ela possui o IP 192.168.2.10. Então eu posso fazer tanto a programação quanto a comunicação através de qualquer uma dessas duas portas. Aqui em Setup também eu tenho outras opções, como mudar o status do LED, eu consigo definir aqui quando que o LED vai acender. Por exemplo, na rede CAN, se ele vai acender durante a comunicação ou se ele vai acender aqui através de um function block. Vou manter as opções padrões, já posso fechar aqui o setup. Assim que eu fizer o download aqui no meu projeto, no CLP, essa configuração de setup vai junto também. Bom, então agora eu vou fazer a configuração da minha rede CAN. Então pode ver que a porta CAN, ela já vem adicionada por padrão aqui no meu projeto do PLC 500. Então já é um passo a menos que eu preciso fazer. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da porta CAN, vou escolher essa opção chamada Add Device, vou abrir essa aba aqui CAN Open Manager, para falar que ele é o mestre da rede CAN, né? E vou adicionar esse componente chamado CAN Open Manager. Clico em Add Device, e agora eu vou clicar uma vez aqui em cima de CAN Open Manager, e vou selecionar o escravo aqui da minha rede. Então no meu caso aqui é o CFW 500, versão 2, vou escolher essa opção aqui e clicar em Add Device. Beleza, já posso fechar essa tela. E agora eu vou fazer a configuração da minha rede. Vou clicar aqui duas vezes em cima da CAN. Aqui eu configuro o meu baud rate, vou mudar aqui para 1 MB. Vou entrar agora em CAN Open Manager. Na verdade aqui eu não vou precisar fazer alteração nenhuma. Normalmente quando eu utilizava o Raspberry Pi, eu desabilitava essa opção aqui de Heartbeating. Na verdade eu desabilitava essa opção porque o meu Raspberry Pi, mesmo estando aqui em bancada, ele estava pegando algum ruído. Por isso que eu tinha que desabilitar essa opção, senão minha rede CAN ela ficava caindo toda hora. Mas aqui no PLC 500 eu já fiz alguns testes e ele não deu nenhum problema. Então eu vou manter ele habilitado mesmo, que é uma opção a menos para a gente ficar mexendo. Então agora eu vou entrar aqui em CFW 500. Eu preciso informar aqui nessa tela qual que é o número do nó, né? Qual que é o nó dele na rede. Então ele vai ser o nó número 2, que é o valor que eu informei lá no parâmetro 701 do CFW 500.
Agora eu vou entrar aqui em PDOs, eu vou fazer a configuração das minhas PDOs. As informações que o meu mestre vai enviar para o escravo, ou seja, que o meu PLC 500 vai enviar aqui para o meu CFW 500, e as informações que o meu inversor, o CFW 500, o slave, vai enviar aqui para o mestre, para o meu CLP. Bom, aqui eu vou utilizar apenas a primeira PDO, então eu já posso desabilitar a segunda PDO. Vou apagar essa informação aqui de control word, que ela já vem como padrão na primeira PDO. Então eu faço isso nos dois lados. E agora eu faço mapeamento com os parâmetros que eu quero que ele comunique. Então eu clico uma vez aqui na primeira PDO, clico em Add Mapping. Vou escolher quais parâmetros que eu quero escrever lá no meu inversor. Eu quero escrever no parâmetro 684 e 685. Clico em OK. Do lado direito aqui eu também faço essa configuração. Clico aqui em cima da primeira PDO. Depois eu clico em Add Mapping. Vou escolher aqui o parâmetro 680 e o parâmetro 681. Então esses dois parâmetros que eu quero ler lá no meu CLP. Clico em OK. Agora eu vou ter que configurar de quanto em quanto tempo que eu quero que essas informações aqui atualizem na rede. Então eu clico duas vezes aqui em cima da PDO. Vou mudar o Event Timer aqui para 50 milissegundos. E eu faço a mesma coisa desse lado direito aqui, né? Clico duas vezes aqui em cima da Transmit PDO. Vou mudar o tempo aqui para 50 milissegundos e clico em OK. Bom, então agora minha configuração já está completa. Então se eu entrar aqui em Canopen IO Mapping, aqui eu posso escolher quais variáveis do meu CLP que correspondem a esses parâmetros aqui lá do meu inversor de frequência. Então, como eu não criei programa nenhum, essas variáveis aqui elas estão vazias, né? Então eu vou criar primeiro o meu programa para depois vincular as variáveis que eu criar lá no meu programa aqui na minha configuração da RedCAN. Então eu vou clicar duas vezes aqui em PLC PRG para abrir o meu programa. Para fazer a comunicação via RedCAN, eu já vou utilizar a nossa biblioteca. Então caso você não tenha assistido esse vídeo, eu também vou deixar esse link na descrição, onde eu mostro com mais detalhes ali como que a gente utiliza essa biblioteca de comunicação aqui do inversor. Então eu clico duas vezes aqui em Library Manager, vou clicar aqui em Add Library. Então como eu já adicionei a minha biblioteca, ela vai estar aqui em Miscellaneous, Controle CFW. Clico aqui em OK. Já posso voltar aqui no meu programa, inserir aqui essa opção chamada Box, o IFNNO, que seria o meu bloco de função. Vou clicar nesse ponto de interrogação preto que fica aqui dentro do quadrado, que é onde eu seleciono qual bloco que ele vai assumir, né? Então eu clico aqui nessa opção, vou digitar aqui, né, PLC Drives, ponto, controle CFW. Então ele já puxou o bloco aqui para mim. Agora eu preciso criar uma instância para esse bloco. Vou chamar aqui de, por exemplo, inversor CFW 500. Aperto Enter para ele criar a instância, né? A instância é a área de memória que vai estar alocado esse bloco aqui, né? Então aqui, se eu clicar em OK, ele já vai criar aqui como uma variável local. Então eu tenho essa variável chamada inversor CFW 500, que ele contém todos esses parâmetros desse bloco. Posso deixar esse bloco sempre habilitado, então eu posso colocar um true nesse contato NA ou simplesmente apagar ele. Eu vou também apagar esses pontos de interrogação, né? Essas entradas e saídas dos blocos, que eu não vou utilizar ele por enquanto. Se eu deixar essa opção padrão aqui, sem nada, né, a configuração da minha velocidade nominal, eu vou trabalhar com o meu inversor de frequência de 0 a 60 Hz. Então só para ficar um exemplo um pouco diferente, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1800, para trabalhar de 0 a 1800 RPMs. Então meu setpoint de velocidade aqui, eu vou digitar um valor de 0 a 1800. Bom, como eu já inseri aqui meu bloco do controle CFW, eu já posso voltar lá nas configurações e linkar esse bloco aqui com a minha RedCAN. Então para isso aqui, né, eu vou voltar aqui no meu CFW 500, clico duas vezes aqui no meu CFW 500 da minha RedCAN, vou clicar aqui em Variable, né, na primeira variable, que seria referente ao parâmetro 684, então eu falo qual variável do meu programa que vai escrever ali no parâmetro 684. Clico nesses três pontinhos, vou abrir aqui, né, Application, PLC PRG, inversor, vou até esticar um pouco aqui para vocês conseguirem olhar, né, inversor CFW 500. Aí dentro aqui de inversor CFW 500, que seria o meu bloco de função do usuário, eu vou ter os parâmetros aqui, né? Parâmetro 684, que seria para esse exemplo aqui. Faço a mesma coisa para o segundo parâmetro, parâmetro 685. E para os demais também, né? Parâmetro 680 e parâmetro 681. Então beleza, né? Então agora o meu bloco de função ele já está linkado aqui com a minha rede. Então tudo que eu escrever aqui nesse bloco de função, ele já vai transmitir através da RedCAN lá para o CFW 500. Bom, então se eu não esqueci nada, o programa já está completo, já vou habilitar a minha bancada para mostrar para vocês. Eu já vou fazer o download desse programa. Então, para isso eu clico aqui no botão Login. Ele vai falar aqui que o patch não está ativo, eu clico em Sim. Nessa tela aqui ele está procurando o meu CFW 500, então ele falou aqui que o dispositivo não foi encontrado, clico em OK. Então aqui eu clico em Scan Network e aqui sim eu procuro o meu PLC 500. Então ele já está aqui na lista, ó, PLC 500. Clico agora em OK.
pode ver que ele já vai trazer as informações aqui no meu PLC 500. E agora o procedimento normal, né? Clico novamente em login, e aí ele já vai fazer o download da aplicação. Então aqui ele vai falar que o CLP está em run, que se eu desejo abortar, eu clico em sim. E ele já está fazendo o download aqui da minha aplicação. Bom, já finalizou, meu CLP atualmente está em stop, então eu vou clicar nesse botão aqui para rodar ele, né? Ele passou para run, pode ver que até meu inversor de frequência reiniciou, provavelmente algum comando que ele está enviando através da RedCam para reiniciar. E agora vamos fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Vou fechar todas as abas aqui que eu não vou utilizar, só vou utilizar mesmo a do PLC PRG. Bom, vou começar colocando aqui uma referência de velocidade. Então vou colocar aqui, por exemplo, 900 RPMs, que seria equivalente aí a 30 Hz, né? Lembrando que toda vez que eu forçar um valor aqui, né, eu tô só preparando o valor, depois eu tenho que enviar, apertar a tecla Ctrl F7. Eu já vi algumas pessoas falando aqui no comentário que às vezes utiliza notebook e não consegue apertar o Ctrl F7, dependendo da configuração ali do notebook. Então uma alternativa também para você forçar o envio desses valores aqui, né? Ao invés de apertar Ctrl F7, você pode clicar com o botão direito em qualquer área do programa e escolher essa opção aqui chamada Write All Values of Device Application. Então, selecionando essa opção é equivalente a apertar o Ctrl F7. Pode ver que eu já enviei meu valor. Nesse campo aqui em cima, no inversor de frequência, ele mostra o valor que é o set point de velocidade. Então, vou mandar ele girar, né? Para eu girar, eu tenho que dar o comando habilita junto com o comando horário ou anti-horário. Eu vou mandar ligar aí sentido horário. Lembrando que eu consigo ver, né, o sentido de giro do meu inversor de frequência através dessa setinha. Então, atualmente ele está no sentido anti-horário. Eu vou mandar ele girar sentido horário. Vou apertar Ctrl F7. Pode ver que ele já entrou em run, já está girando e está girando sentido horário. Já chegou em 30 Hz e está funcionando, né? A qualquer momento eu consigo alterar meu set point de velocidade. Eu vou alterar, por exemplo, para 1800 RPMs. Apertar Ctrl F7. Pode ver que ele já foi ali, está indo para 60 Hz, né? Já chegou em 60 Hz. E se eu quiser desligar meu inversor de frequência, eu desligo aqui o sentido de giro, né? O comando giro horário. Então eu desliguei. Ele está desacelerando e vai chegar em 0. Beleza, então tá tudo funcionando. Bom, como vocês puderam ver, né, a configuração aqui do PLC 500 ele é basicamente idêntica ali a eu utilizar um Raspberry ou utilizar um PLC, seria o PLC 500 mesmo, né, o PLC real. Então as opções que eu tive que mexer ali foram basicamente as mesmas. A única diferença, né, é que no Raspberry eu desabilitava aquele Heartbeating, mas era mais por questões de ruído mesmo, que eu já não tive problema aqui no PLC 500. Mas tirando isso, né, a programação foi exatamente a mesma que eu já fiz ali no vídeo utilizando o Raspberry. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões, comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.